Senhores, sejam bem-vindos novamente. Vamos iniciar nossa segunda aula. Apenas revisando, falamos na primeira aula sobre emissor, receptor, falamos sobre propaganda, falamos sobre a identificação do cliente, a importância disso, perfeito? Da mensagem que é passada a esse cliente, de que forma é passado isso. Assistam lá novamente caso vocês tenham perdido, tá bom? Mas com isso vocês já ter alguns dados para que vocês comecem a pensar se vocês desejam vender o produto X, Y ou sei lá, o Z, vocês já vão ter uma noção clara do que pode ser feito e do que pode não ser feito aí para atingir seu cliente, tá bom? Hoje vamos falar um pouquinho, vamos iniciar então com veículos de mídia para utilizar. Quais seriam eles? Depende muito do público que você deseja atingir. No tempo de duração, do tamanho desse público, da localização geográfica, do nível social e econômico e etc. Na verdade, o que melhor atender a relação custo-benefício para a tua empresa. Vamos voltar lá então, que nós falamos lá no começo. Eu tenho um produto X, ele se destina a quem? Num primeiro momento, você compraria seu produto? Pense nisso. Ou se você compraria, quem mais compraria seu produto? Qual é a necessidade que precisa ser sanada com o teu produto? Quanto custa teu produto? Esse quanto custa teu produto já vai restringir bem a margem de pessoas que você pretende atingir. Se esse produto tem um custo muito alto, vai ser uma margem menor de pessoas que você vai atingir um público menor. Se é um custo mais baixo, um público maior. Quem é que compra seu produto? São homens? São mulheres? São homens e mulheres? Não sei. Criança? Não sei. Depende do que você está vendendo. Então depende muito, o veículo de mídia que você pensa em utilizar, depende muito da situação a quem você deseja atingir, né? Como eu disse anteriormente na outra aula, se você tem uma loja física aberta, talvez você queira atingir quem? Atingir o público do teu bairro, ou dos bairros vizinhos, somando-se, né? Os bairros vizinhos. Se você tem um produto genérico, por exemplo, que você possa estar vendendo para todo mundo, então você pode vender na internet para todo mundo. Então, mas comece pelo seu estado, pela sua cidade, para que as pessoas próximas a você saibam que você existe e depois você vai propagando isso da melhor forma possível. Mas distinguir quem é esse cliente, o porquê esse cliente deseja, o que ele deseja, você tem que entendê-lo primeiro. Perfeito? Para você depois saber quais os tipos de veículos você vai utilizar. Você pode inclusive fazer promoção, tá, gente? Promoção de vendas. Nada mais é que uma ferramenta de marketing que incentiva o consumidor a adquirir o teu produto. Isso estimula e aumenta o aumento das vendas, das vendas. Alguns exemplos: brindes, sorteios, amostra grátis, descontos. A ideia é atrair novos clientes, aumentar as vendas e ganhar sobre o volume vendido. Quantidade, tá? Às vezes eu ganho na quantidade, não ganho naquele pequeno número de pessoas, eu ganho num grande número de pessoas. Ou até mesmo ganhar clientes da concorrência que não haviam provado o seu produto. Às vezes você tem lá, sei lá, um achocolatado que as pessoas vão só naquele tradicional. Então faça uma promoção do seu achocolatado para que as pessoas experimentem. Se elas gostarem, elas passam a comprar teu produto. Ou se não, você houve uma primeira venda. Promoção de vendas tem efeito de curta duração, diferente da propaganda, tá, gente? Então eu fiz uma promoção, é só aquele tempinho da promoção que funciona essas vendas. Depois acaba. Poucos clientes permanecem nesse aspecto. O desafio das empresas está em manter o equilíbrio entre a propaganda e a promoção. O que as empresas tentam fazer? Misturar a propaganda com a promoção de vendas. Tentar fazer as duas coisas juntas. Quando vocês vão no mercado, por exemplo, vocês não veem lá um grande número de pessoas, às vezes degustando um produto novo que está lá na prateleira, ou um produto que já existia e que as pessoas não conhecem. Sei lá, um queijo, um requeijão, uma bolachinha. Tem gente que vai no mercado só para comer essas coisas, né? Porque no mercado sempre tem lá os seus expositores
fazendo essa promoção de vendas, né? Que ela está fazendo uma degustação do produto, por exemplo. É uma ideia. Aí, às vezes, eu posso fazer uma promoção relâmpago do meu produto. Olha, 12 vezes para pagamento sem acréscimo, sem juros, com frete grátis, por exemplo. Só que isso é uma propaganda limitada, é uma promoção limitada. Vai até o estoque X acabar, não é isso? Mercados fazem muito isso, né? Olha, a carne está em promoção no dia tal, até o estoque tal. E aí ou você corre lá e compra a carne ou você não compra mais, né? Porque no outro dia já não é mais. Então isso está vinculado, né? Essa promoção de vendas e a propaganda, elas têm que ter um certo equilíbrio. É difícil equilibrar isso, mas você consegue fazer. As empresas vão ganhando esse traquejo com o passar do tempo e vão aprendendo a fazer esse balanço entre as duas coisas. Tá bom? Então pensem nisso antes de fazer uma promoção. As promoções elas são muito bem-vindas, mas elas têm que ter coerência aqui para que as coisas funcionem. Vamos falar um pouquinho aqui, gente, do marketing, né? O tão famoso marketing direto, né? Como atingir o receptor, ou seja, o consumidor, pelos meios de comunicação? Se diz direto porque não necessita de intermediários, ou seja, você não precisa de varejista, nem lojista, nem ninguém para atingir o seu público-alvo. Ou seja, eu não vou passar meu produto para algum distribuidor, eu já vou direto no cliente. Na maioria das vezes, o fabricante induz a venda do seu produto diretamente ao consumidor. Mas nada impede que comerciantes e mesmo atacadistas se utilizem da mesma ferramenta, ou seja, os comerciantes também podem utilizar do marketing direto para vender os produtos de terceiros, tá bom? Os tipos de marketing direto: catálogos, por exemplo, malas diretas, telemarketing, vendas pela internet, vendas pela TV, são alguns desses exemplos. As características: principal foco é oferecer comodidade ao cliente. Pedidos podem ser feitos de forma simples e fácil, com entregas facilitadas, se possível, sem custo. Lembra do frete grátis? Vantagens: trabalha realmente com os clientes com potencial de compra. Forma-se um banco de dados específico extremamente útil para futuras compras. Desvantagem: telemarketing, por exemplo, tá, gente? Se não realizado da forma correta, espanta os clientes e não induz a compra. Então, o que é o marketing direto, gente? É você vender o seu produto diretamente ao consumidor. Vou lá no exemplo de novo que nós demos lá na primeira aula do creme ou do comprimido para tirar a barriguinha em 5 meses, né? Então, tira a barriga em 5 meses, tá lá na TV aberta, gente. Está direto com o consumidor assistindo da televisão, tá assistindo. Para você comprar, basta você ligar no número X, ou basta você mandar um WhatsApp aqui no tal. Entregamos sem custo, você pode pagar em 12 vezes, ainda você ganha um relógio, uma corrente de ouro, ou sei lá mais o que, acompanhando o produto. Ou seja, você fez tudo junto, você fez a propaganda, você fez o marketing direto, você fez a promoção de vendas, tudo numa tacada só, que é o que acontece na TV aberta. Então eles já mandam tudo que eles podem de uma vez só. E aí eles conseguem atingir as pessoas da melhor forma possível. Né? Os exemplos que foram passados aqui para vocês, né? O telemarketing, vendas pela internet, vendas pela TV, malas diretas. Eu acho que o que mais é efetivo nesse tipo de marketing pesado é a venda pela TV, num primeiro momento, para atingir aquele público mais acessível. Já para atingir públicos específicos mesmo, assim, sei lá, que são menores, talvez malas diretas, talvez a venda pela internet. Acredito que a venda pela internet seja melhor ainda para atingir esse público específico, numa faixa etária específica, de um sexo específico. Ou seja, vai de você analisar o teu produto e ver o que é que você pode fazer com ele, tá bom? Eu dei aqui como mau exemplo o telemarketing, por quê? Porque o telemarketing nos últimos anos ele foi muito efetivo por várias décadas. Né? Estados Unidos foi muito bom, aqui foi muito bom, vendia-se muito bem pelo telemarketing. Mas hoje
Eu vou falar dele para vocês porque faz parte do custo de vendas, tá, gente? Mas hoje o telemarketing ele atinge um número de pessoas com uma instrução muito ruim. Por quê? Porque ninguém aguenta mais receber ligações de telemarketing. Eu falo para vocês porque, sinceramente, outro dia eu troquei meu celular, não sei se coincidência ou não, eu recebi no mesmo dia da troca do celular 85 ligações de telemarketing. 85. É ligação pra caramba. Ninguém aguenta. Eu tive que bloquear 85 números de telefone. Por quê? Porque não parava. E isso porque o meu telefone está lá no Não Me Perturbe, em todos esses sites que proíbem ligações de mala direta, porque meu telefone é comercial. É o telefone do meu escritório de advocacia. Então, o que você faz com 85 ligações de um dia que são de telemarketing? Normalmente são de operadoras de telefonia que não param, não param, não param, não param. Então, quer dizer, as pessoas hoje começaram a pegar antipatia pelo telemarketing. Ao invés dele ajudar na venda, ele está prejudicando a venda. Mas mesmo assim eu acho que ainda funciona. Eu não posso ter certeza, mas se eles continuam ainda insistindo tanto, talvez eles ainda consigam pegar um certo número de pessoas com o telemarketing. Mas hoje ele passa a ser uma ferramenta que acaba te dando antipatia por quem está emitindo esse telemarketing. Tem uma operadora que das 85 ela ligou 60. Então, quer dizer, se depender de mim para passar minha linha telefônica para essa operadora, ela vai morrer de fome, porque eu não vou passar. Ninguém atormenta tanto um cliente e acha que o cliente é um retardado que vai ficar satisfeito com isso. Então tem que tomar cuidado. Telemarketing tem muito disso. É quando nós chegamos na palavra respeito. Cabe aqui lembrar que respeito e ética cabe em qualquer lugar, tá, gente? Em qualquer lugar. Quando se fala de induzir de forma direta o consumidor à compra, por isso seja feito de forma respeitosa. Isso tem que ser feito de forma respeitosa. Um telemarketing na hora do jantar, do almoço, ao ser atendido, desliga no ouvido do cliente, não traz nada de bom a ninguém. Aliás, traz uma grande irritação de desconforto a quem se pretende encantar. Entregar o produto que realmente foi vendido e não enganar o cliente é o básico da ética. Então, gente, não adianta você ficar ligando que nem um demente para o coitado do consumidor, tentando obrigá-lo a comprar, né? Porque de 60 ligações da mesma empresa é demais. Então, quer dizer, ninguém aguenta, você fica irritado. Você não gosta disso. Então você não vai comprar dessa empresa, porque você não vai esquecer disso tão cedo, tá? Mas eu tenho que falar para vocês do telemarketing. Então faz parte do show e às vezes para o teu produto, se você não irritar o cliente, talvez funcione. Então por que não fazer? Existem várias empresas especializadas em telemarketing que se você contratar e falar assim, não perturbe o meu cliente, você tenta uma vez. Né? Não é para tentar 250 vezes cada um. Né? Tentar fazer a venda. Então vamos fazer isso com ética, vamos fazer isso com respeito ao cliente. Né? Então vamos falar um pouquinho do telemarketing só para conhecimento de vocês. Mais conhecido como vendas por telefone, já foi considerado uma das mais eficazes ferramentas de marketing direto utilizadas. Nada mais que é do que divulgar o produto via telefone. Tem como vantagens e comodidades para o consumidor, a produtividade para a empresa. Já que com um único operador pode atender um grande número de clientes. Seletividade, já que a empresa pode ligar para possíveis clientes-alvo. O telemarketing pode ser receptivo, onde o produto é divulgado pela mídia e o operador recebe as ligações dos interessados, ou o telemarketing pode ser ativo, onde o operador liga para o consumidor e oferece o produto ou serviço. Neste caso, a habilidade deve ser grande para conquistar o cliente. Cabe aqui ressaltar que as empresas atualmente estão cometendo erros terríveis nesse segmento, colocando chamadas pré-gravadas em horários incômodos e com uma frequência enorme. O cliente está ficando doido com essa estratégia desastrada. Eu não sei quem inventou isso e as empresas continuam ainda tentando dessa forma. Faça a coisa com bom senso que tudo dá certo, mas quando você irrita o cliente, você o perde para sempre. Em qualquer modalidade, algumas etapas são comuns. Apresentar-se ao cliente, à empresa, o motivo da ligação, o que você está oferecendo, atrair a atenção desse cliente, esclarecer sobre o produto e os serviços, as formas de pagamento
e como será a entrega desse produto. É isso que um telemarketing faz, tá, gente? Então, ele serve para isso. Ele serve para fazer a venda desse produto diretamente ao cliente. Mas não perturbe o cliente, pelo amor de Deus. Sabe, não passe a ser 800 ligações para o coitado para você tentar vender o produto. Tenha respeito, não põe um robozinho para falar. Desculpem. O que acontece muito hoje, se não é o robozinho falando com você, é uma operadora que ela segue um script, né? Esse script está lá. Você já até sabe decora o script de tantas ligações que você já recebeu, você já sabe. Às vezes por educação você a escuta e às vezes até mesmo por educação você desliga para não ser sem educação, se é que vocês me entendem. Então é complicado? É. Mas eu acho que ainda funciona. Para alguns segmentos do mercado deve funcionar. O banco de dados de telemarketing, se você pretende fazer aí uma central de telemarketing, você precisa ter um banco de dados, né? Então, essa central, o início dela deve ser um banco de dados. Você irá necessitar de telefone, endereço, profissão, renda familiar, uma estimativa, lógico, hábitos e preferências, etc. Quanto mais você conhecer sobre o público, melhor. Muitas empresas vendem cadastros legais que foram adquiridos de forma idônea, tá, gente? Existem cadastros legais, não é só falcatrua que tem nesse país. E também informações que são públicas e não são ilegais. Cabe aqui lembrar que atualmente temos a LGPD, Lei de Proteção de Dados, em vigor no nosso país. Isso faz com que todos os dados devam ser tratados de forma legal por todos. De posse de um banco de dados, basta procurar um público-alvo para assim direcionar a venda de um determinado produto ou serviço. Só esclarecendo para vocês aqui, acho que deu para vocês entenderem como é que forma, né? Você forma um banco de dados, esse banco de dados você vai ligando para essas pessoas e tentando vender o seu produto, tá bom? Com uma operadora só, você atinge vários clientes aí por telefone. Se você não os perturbar, talvez você consiga vender. Quando eu disse a LGPD aqui, é uma lei nova, já recente no meio jurídico. Essa lei hoje é a Lei de Proteção Geral de Dados. Então hoje, essas empresas que vendiam seus dados ilegalmente, elas estão, e a outra que utiliza esses dados, elas estão sujeitas aí a sanções bem graves legalmente falando. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Se você for formar um banco de dados, forme um banco de dados, mas de forma legal. Ok? Legal. Nada de comprar mala direta lá no mercado municipal no Xing Yang Tang que está vendendo para você. Tá bom? O operador de telemarketing, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele. O operador de telemarketing é o profissional que fará a divulgação lidando com o público. Para tanto, ele tem que ser treinado, educado, ser gentil, calmo, tranquilo, conhecedor do produto, nada de robô, tá, gente? Seja uma pessoa amável, né? Confiável. Assim, claro, assim, claro, fica que este operador tem que ser bem treinado antes de iniciar suas atividades. Não adianta você enfiar o coitadinho lá, não deixar ele ir no banheiro, que acontece muito nas empresas, né? E ele fica que nem um maluco ligando para você de 5 em 5 minutos numa lista enorme, mas para tentar vender o produto de alguma forma. Ele se mata para conseguir fazer isso. Não é culpa dele, é culpa da empresa, tá, gente? Então ele tem que ser treinado, treina no nome, faz um treinamento decente que ele fica uma pessoa agradável de se falar no telefone. Normalmente existe um roteiro a ser seguido, abordar o cliente, também chamado de script, né? É o que eu disse para vocês anteriormente. Esse roteiro deve ser claro, legível para que o operador possa seguir enquanto fala com o cliente. Mais importante do que o roteiro é entender quando você liga para alguém e você está entrando na privacidade de alguém. Todo respeito e cuidado são fundamentais nesse momento. Cuidado com o que se diz, como se diz, com a entonação de voz, com o volume de voz. Agir com cortesia e gentileza são essenciais neste tipo de trabalho. Então, gente, quando você está fazendo o telemarketing, você está fazendo lá todo o processo dele, e você sabe que você está entrando na casa de um terceiro, não importa se é por telefone, se é por via de sinal de fumaça, você está entrando na casa dele. Então você tem que ter respeito por esse cliente, você tem que respeitá-lo o máximo possível. Então seja gentil, cordial, atencioso, faça as coisas de uma forma sensível ao cliente. Né? Mas eu estou falando por telefone. Não importa, você está invadindo a casa dele, a privacidade desse cliente. Faça isso da melhor forma possível.
Gentileza atrai gentileza. Não adianta você enfiar um robozinho. Olha que a operadora tal tá com uma promoção, você já desligou. Não funciona, não funciona, sabe? Ah, você ganhou um curso de inglês grátis, não funciona mais. As pessoas já sabem, não funciona mais. Então, coloque uma pessoa para conversar com outra pessoa. Faça isso de uma forma legal, sabe? Não faça essa coisa idiota, maçante, irritante que está sendo feita ultimamente. Talvez seja ainda uma grande forma de venda, mas que as empresas estão acabando com esse marketing direto. Tá bom? Vamos falar um pouquinho agora de vendas pessoal. Chega de telemarketing, tá, gente? Já falei mal do telemarketing demais. Nada mais é do que um contato direto entre o vendedor e o comprador, o cliente. É uma venda pessoal, tá, gente? Pessoal, olha o nome. Ocorre em diversos locais, tais como lojas, feiras e etc. Pode ser feita por um vendedor de uma única empresa ou por um vendedor que representa várias empresas. Esse vendedor pode ser de uma empresa específica, mas ele pode vender aí produtos de várias empresas ao mesmo tempo. Dentre suas atividades, destaca-se localizar clientes para o produto ou serviço, visitar ou receber visitas de clientes, demonstrar produtos, distribuir amostras, negociar preço, condições e prestar assistência pós-vendas. Essa é a parte muito importante, tá, gente? O pós-vendas. Vender requer planejamento e controle. Não cabe improvisos. Antes de sair vendendo algo, cabe definir o que vender, o que vender. Definir definir o público a que se destina. Desculpa, tá, gente? Teve um errinho ali. Elaborar um cadastro deste público, estudar a região onde estão localizados, as facilidades de transporte, estacionamento, etc. Programar visitas, agendando horários e locais, fazer previsão de vendas anuais de forma a controlar estoque, bem como a meta de vendas a ser atingida. Também controlar os processos é essencial para que não se perder no meio de tantas informações. Isso pode ser feito por meio de relatório de visitas, onde será anotado o que foi discutido a cada visita, bem como os eventuais pedidos. Também o controle de custos se faz necessário, já que cada visita um custo é despendido. Controles mensais serão necessários, onde uma verificação das vendas estimadas com as efetuadas será verificada, bem como uma avaliação do custo mensal. De tal relatório sairá futuros investimentos em potenciais clientes ou não. Então a venda pessoal, gente, apesar de todo esse textão que eu passei aí para vocês, ela é uma venda direta também, né? Ela não é um marketing direto, mas é uma venda direta. Então eu posso ser um vendedor que estou dentro da minha empresa e aí os clientes vêm até a empresa e eu vou vender o produto a eles, como, sei lá, lojas, por exemplo. Posso estar vendendo e tentando oferecer o maior número de opções possíveis, tentando entender esse cliente, ou posso ser um vendedor externo, por exemplo, que eu saio com um carrinho da empresa ou o meu próprio carro e vou fazer vendas nas empresas, outras empresas de outros locais, para possíveis clientes, né? Para isso eu tenho que ter um planejamento. Então não adianta eu fazer as coisas do jeito que Deus quer, né? Olha, vamos que vamos e vai dar tudo certo. Não é assim, você tem que planejar. Tudo na vida tem que ser planejado, analisado, com cuidado, para você entender como funcionam as coisas, ok? Então, como é que funciona a XYZ? Que cliente está aqui na região que eu tenho para vender? Sei lá, se eu vendo para indústrias, por exemplo, então eu vendo para indústrias. Quantas indústrias tem na região? Eu tenho que fazer uma pesquisa. Se essas indústrias utilizam o meu produto ou do concorrente. Então, depois de analisar isso, eu vou tentar vender meu produto para eles, tentando mostrar a vantagem disso, como nós já aprendemos, não foi? Então, eu vou tentar achar a vantagem desse processo. Se eu não achar a vantagem desse processo, vou tentar facilidade no transporte, às vezes, porque eu estou mais perto do que o concorrente para entregar o produto? Não sei. Mas eu posso conseguir um frete mais em conta para entregar o produto? Se eu for um representante de uma indústria, por exemplo, né? Ou o frete é por conta do cliente, ou o frete fica por conta da empresa, né? Então tudo isso tem que ser analisado. E tudo isso tem que ser colocado no papel, tá, gente? Não adianta falar que enfia no cérebro, porque não, tudo que você faz sem anotar e sem guardar, sem documentar, se perde. Se perde.
É que nessa aula que vocês estão assistindo comigo aqui, se vocês não anotarem alguma coisa do que eu estou dizendo para vocês, vai sobrar aí na mente de vocês 25% do que eu falei. O restante vai se perder no horizonte sem fim. Né? Então, anotem, façam pequenas anotações que sirvam como guia. E no caso do vendedor, ele tem uma ficha de vendas, né? Não o vendedor de loja. No vendedor de loja, ele tem um controle lá no próprio caixa, que sabe que ele vendeu, coitadinho, né? Ele está ali naquele dia a dia vendendo um sapatinho, uma roupa, e aí pelo número aí a pessoa sabe o quanto aquele vendedor vendeu, e aí um supervisor de vendas tem uma meta de vendas que ele tem que atingir e assim por diante. Já o vendedor externo, ele tem que sair com uma ficha de controle, né? Hoje já no sistema, no notebook. Então você tem uma ficha de controle, visitei o cliente X, conversamos sobre isso, isso e isso, expliquei para ele as vantagens do produto, ele não quis comprar ainda porque ele compra de fulano, né? Aí você vai descobrir depois quem é esse fulano, para ver qual é o preço do fulano, qual a qualidade do fulano, se dá para você ganhar desse fulano de alguma forma, né? Seja no frete, seja na qualidade, seja no produto, não sei. Alguma forma você tem que achar, né? Esse seu controle como vendedor, ele é muito importante para que você consiga realmente efetuar vendas. As pessoas têm que confiar em você, saber que você vende um produto legal, né? Que você é uma pessoa que, se precisar falar com você, você já vai estar ali para falar com ele. Então é interessante demais. Depois junta-se essas fichas que o vendedor tem de cada cliente, junta-se isso a um departamento de vendas. Esse departamento de vendas vai ter o que o vendedor 1, 2, 3, 4, 5, não sei quantos, fizeram no decorrer do mês. Então, por isso eu consigo planejar novas visitas, eu consigo ter uma ideia se aquele cliente é um possível cliente ou não, ou se realmente eu não tenho como vencer essa concorrência ali, eu vou partir para um outro cliente, né? Ou se eu consigo fazer alguma redução aqui, trabalhar valores para ganhar aquele cliente de alguma forma. Isso tem que ser feito em conjunto com os supervisores de vendas. Estão todos trabalhando em conjunto e vendo, senão as coisas não vêm. Não adianta esperar o cliente vir buscar, né? No caso de uma indústria, por exemplo. Não adianta esperar o cliente vir buscar aqui, porque ele não vem. O que vem é muito pouco, você tem que ir atrás dele. Então você tem que ter vendedores para fazer isso. E por incrível que isso possa parecer, eu já trabalhei para empresas que achavam que as comissões dos vendedores eram despesa. Comissão de vendedor não é despesa, tá, gente? Pelo amor de Deus, é lucro. Eu estou pagando para ele porque ele vendeu. Ele vendeu. A maior aberração que eu já vi foi essa. Dentro de tudo, de setores de vendas que eu já fiz análise, era essa. O cara queria diminuir a comissão do vendedor porque achava que a comissão do vendedor era despesa. Quer dizer, o pensamento mais idiota do que esse é falar eu não preciso de vendedor. Né? Então, quer dizer, é muita ignorância para uma empresa só. E não adianta você chegar, para com isso. Ele está vendendo. Se ele está vendendo, meu Deus do céu, está vendendo para a empresa. Quanto mais ele ganhar comissão, mais ele vendeu. Então quer dizer que o vendedor fique milionário. Por quê? Porque a empresa vai estar bilionária se ele vender tudo que ele pretende vender. Deu para entender, gente? Então a noção é essa. Pague uma comissão para o vendedor que não dê prejuízo na sua empresa e sim que dê lucro, mas pague uma comissão decente para que ele tenha ânimo e motivação para estar vendendo para caramba. Né? Dê condições a esse vendedor para que ele venda. Dê condições para que ele consiga fazer o melhor possível dentro das condições que você deu para ele. Né? Às vezes as empresas fornecem carro, às vezes fornecem combustível, às vezes fornecem, sei lá, ajuda de custos. Depende da empresa, depende da situação, depende de como as coisas vão caminhar. Mas faça tudo muito bem feito. E um vendedor, tá, gente? Ele tem a obrigação de vender, ele tem a obrigação de cumprir as suas metas, conforme a supervisão, o próprio departamento de vendas colocou. Ele tem a obrigação de dar suporte ao cliente. Então, quer dizer, é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque você tem que ter na empresa um pós-vendas. Isso é muito importante. Por que é muito importante, professor? Por quê? Porque não adianta eu vender para você uma vez só, eu quero vender várias vezes para você vários produtos. Eu não quero vender uma vez só. Então eu vendi um produto para você que deu lá uma pane, por seja qual motivo for,
eu tenho que estar pronto a substituir o produto para você, né? Ou a mandar um técnico lá para resolver o teu problema o mais rápido possível. Por quê? Para que você não fique na mão, para que você saiba que pode confiar na empresa, que aquilo foi um fortuito, um caso que aconteceu fora do normal. Mas o pós-venda é de extrema importância, extrema importância. E é onde as empresas mais pecam hoje em dia. Por quê? Porque elas fazem um sistema de vendas, elas vendem o produto para o cliente, depois que o cliente comprou, dane-se o cliente. É assim que eles tratam o cliente hoje. Então o cliente está lá com um carro, por exemplo, que ele comprou, que veio com um defeito de fábrica, que todo mundo sabe que é um maldito defeito de fábrica, né? Que vai dar um recall lá na frente, mas que as concessionárias não trocam a peça, não querem trocar, e vira aquela luta, uma briga de foice, e todo mundo sabe que é um problema de fabricação. Não é um problema que ele adquiriu porque você o utilizou errado. Então, tem que ter um pós-venda? Tem. Tem que ter um pós-venda excelente, excelente. Por quê? Porque você vai manter o cliente, você cativa esse cliente não sai mais da sua empresa. Ele comprou um carro com você, ele vai comprar dois, ele vai comprar três. Toda vez que ele tiver que comprar um carro, ele vai comprar de você. Ele não vai comprar de outro. Por quê? Porque você sempre esteve por perto dele. Você tem que ter um departamento na tua empresa que ligue para o cliente depois de um mês, 2 meses, 3 meses e pergunte para ele: o senhor está satisfeito com o produto que o senhor levou? Está tudo certo, o produto está funcionando bem, o senhor tem alguma dúvida que nós podemos ajudá-lo? O senhor precisa de alguma coisa a mais? Não, as empresas acham que isso é despesa. Não é. É manter cliente é lucro. É lucro, tá, gente? Então aprendam isso, pelo amor de Deus. Já que vocês estão aqui no curso básico de vendas, o que eu estou fazendo para vocês aqui é um curso básico, tá? Não estou entrando nos pormenores da vida, não estou ensinando. Eu tenho outros cursos aí na plataforma que vocês podem procurar, que eu ensino vocês a vários argumentos para que vocês possam fazer vendas. Eu ensino vocês a trabalhar o emocional das pessoas, a trabalhar o seu próprio emocional. Então procurem aí outros cursos, vocês vão ver que são muito bons. E se vocês juntarem a vendas, vai ficar fantástico. Vai ficar fantástico. Tá bom? Então esse é o curso básico. Mas nesse básico, se vocês não entenderem que o cliente é a prioridade, nada vai funcionar. Nada vai dar certo. Então o cliente é prioridade. Perfeito? Então tá bom, gente. Depois nós vamos falar, próxima aula vamos falar sobre atendimento ao cliente, que eu acho que que vai englobar um pouco do que eu já falei para vocês, mas nada como reforçar. E aí vamos dar continuidade no nosso curso. Agradeço a todos vocês pela atenção. Parabenizo novamente por vocês estarem aqui assistindo o curso e melhorando sua vida de alguma forma. E eu espero estar contribuindo para que isso seja uma experiência agradável para vocês. Tá bom? Meu muito obrigado. Fiquem com Deus.